Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula de ciência. Eu sou o professor Fábio, da disciplina de filosofia. Como é a nossa segunda aula, nós vamos estudar, por exemplo, hoje, vamos estudar a origem da ciência, como se deu esse pensamento científico na sociedade. Será que ele tem algum embasamento, alguma teoria por trás de toda essa aplicação científica na sociedade? Tá? Então, vamos estudar a origem da ciência e as suas características, dar uma breve revisada no conteúdo da aula passada, tá bom? Então, a ciência, né, não é uma crença inquestionável, porque nós podemos questionar determinado conhecimento científico, determinado método científico também. Isso a difere, por exemplo, de uma religião, né? No caso, nós temos aí dois tipos de conhecimento. O conhecimento religioso, que é o teológico, e nós também temos o conhecimento científico, né? Que é a aplicação ali de busca de cura, procura pelo avanço da humanidade, tá? E assim por diante. Então, a ciência, diferentemente da religião, ela tem um questionamento, ela pode cair num erro, se reformular, inventar novas teorias, tá bom? Então, a ciência, ela pode ser falha, ao contrário da religião, que é absoluta, né? Na religião nós temos um Deus criador, nós somos a criatura. Enquanto na ciência, né, nós temos a teoria aí da evolução dos seres humanos. Nós viemos, então, do macaco, né, e nós fomos evoluindo com o passar do tempo, tá? Então, a origem da ciência está baseada na própria filosofia, tá? Essa corrente filosófica que deu origem à ciência foi a filosofia naturalista, a exemplo de Tales de Mileto. Então, nas aulas passadas, já tinha explicado para vocês que a filosofia naturalista foi uma corrente filosófica que buscava na própria natureza a origem do universo e dos seres humanos, tá? Então, ali, na própria filosofia, esse questionamento, essas perguntas, essas dúvidas, levantar novos tipos de conhecimento, deu base para o surgimento da ciência, né? Nós tivemos ali a astronomia, que veio surgindo também, tivemos ali a física, a biologia, estudando o corpo humano, e outras correntes da ciência também, tá? Então, aqui é exemplo, eu trouxe para vocês a árvore do conhecimento, tá? O que é filosofia naturalista? É uma corrente filosófica que busca, na própria natureza, a origem de todas as coisas, iniciando com Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um sofista que viveu entre o século VI e o século V a.C., e a primeira teoria a ser levantada que se refere à filosofia foi a teoria da água, né? Então, Tales de Mileto acreditava que todas as coisas eram advindas, né? Surgiam a partir da água. A partir dessas teorias surgiu, então, a química, a física, a biologia, estudando o corpo humano, referente à água, a química, estudando as partículas da água e assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa árvore aqui, nós temos a filosofia como base, que é a raiz da árvore, e a partir dela foram surgindo outras áreas do conhecimento científico, medicina, física, a matemática, a química, a astrologia, história e assim por diante, a química também. E aqui nós temos alguns quadrados em brancos, porque isso significa que nós, seres humanos, nossa sociedade, ela está evoluindo. A partir do ponto em que nós colocamos a sociedade como evolutiva, todos os dias nós temos evoluindo, nós vamos então criando novos tipos de conhecimento, mas não esquecendo que a base de todo esse conhecimento está na própria filosofia. Então, a filosofia, o ato de questionar, perguntar, buscar novas teorias, novas formas de explicar o mundo, explicar o sentido da vida, está na própria filosofia. É importante que não se esqueça desse detalhe, tá? Então, aqui nós temos Galileu Galilei, que viveu entre 1564 a 1642, que foi um grande precursor aí da ciência moderna. Então, Galileu Galilei, né, ele desenvolveu um método científico, que era você observar, analisar, levantar testes, aplicar o teste e depois chegar a uma conclusão, tá? Então, nessa época em que Galileu estava vivendo, ele foi foi a pessoa que descobriu as crateras e as montanhas na Lua, porque ele criou o seu telescópio, né, que possibilitava ele enxergar a superfície da Lua ali. Então, foi observado que tinha crateras e montanhas, tá? E tudo isso entre 1609 e 1610, né? Então, foi em torno de um ano ali, ele conseguiu desenvolver toda uma ciência. Então, a ciência ela está baseada aqui nessas teorias de Galileu Galilei, tá? Desenvolveu, então, o seu próprio telescópio astronômico, tá?
Então, né, com questionamento, em busca da verdade, em busca de onde que veio os seres humanos, busca de novas teorias, novas explicações da origem até do próprio universo, Terra, Sol, seres humanos, a partir de que ponto os seres humanos estão sempre evoluindo. Então, Galilei começou a estudar tudo isso, tá? Partindo do pressuposto de que ele tinha a base ali da filosofia, questionando e se perguntando de onde que veio os seres humanos, tá? A partir desse ponto que a filosofia levanta esse questionamento, vai surgir então a ciência, tá? Então vai surgir então Galileu Galilei ali com seu telescópio e vai passar a observar o espaço. E percebe-se então que nós não temos ali somente a Terra, nós temos outros planetas em volta dessa nossa galáxia. Então foi um grande avanço naquela época para a ciência. Então a ciência está buscando novas formas de conhecer, está buscando outras, se existe outras vidas fora da Terra, de que forma nós podemos nos comunicar com seres que habitam outras galáxias, se realmente existe, e de que forma os seres humanos podem curar doenças, né? Na atualidade nós temos a doença que está afetando aí o mundo inteiro, a economia, que é o Covid-19. Então a ciência está muito focada nisso, no avanço, na cura, de que forma os seres humanos podem evoluir a cada dia. Então, nós temos a ciência no centro de tudo, buscando novas explicações, como que o ser humano consegue se desenvolver, como que o ser humano consegue se adaptar em diferentes ocasiões, diferentes aspectos, e de que forma a própria doença ou os aspectos sociais também interferem no cotidiano nosso, tá? Na próxima aula vamos estudar mais um pouco de ciência. Eu aguardo vocês até lá, estudem a apostila e até mais. Tchau, tchau.